Então, meus amigos, não falarei hoje a respeito do resultado das eleições, não é? Em que, digamos assim, o nosso desempenho quanto eleitores de candidatos voltados para a causa de marketing multinível foi sem querer fazer média com ninguém, em absoluto, não há como, mas o resultado foi, de fato, pífio, muito insignificante, eu diria. No entanto, isso se deve a uma série de circunstâncias que eu não vou discutir isso agora. Certamente falarei disso na sexta-feira, quando eu fizer a TV Carlos Castilho. Irei analisar o resultado da eleição sob vários aspectos, inclusive fazendo um apanhado matemático e numérico, né, para demonstrar os resultados demonstrar e explicar o resultado de maneira nítida, clara e objetiva, para que nós entendamos qual foi o cenário, né, em face do resultado, né, para nós do marketing de rede, para nós da Telex Free também, sobretudo, ok? Mas, antes de adentrarmos essa questão da análise dessa publicação, como vocês estão vendo na tela, não é? Vocês estão vendo aí, exatamente deixa eu tentar tirar essa tarja verde que me atrapalha aqui, ela não some, incrível. Ocultar, pronto. Ocultei embaixo, mas não em cima. Eu não consigo parar de mostrar, deixa eu ver se some. Mostrar para todos, e ele insiste. Não some essa tarja verde que fica aqui, incrível. Como a tecnologia às vezes nos trai, né? Mas ok, sem problema nenhum. Vamos em frente. Não será isso que vai me atrapalhar. Então, vejam vocês, né, falando plural, porque eu sei que várias pessoas irão assistir a esse vídeo. Hoje o que se espera no Brasil, infelizmente, não é como diria, tal qual como Luís XIV, né, os próprios candidatos encarnam essa questão, essa postura, em que eles diziam em francês, l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. E, lamentavelmente, nós aqui sempre esperamos que o Estado nos tutele, que o Estado nos dê suporte, que o Estado nos dê assistência, que o Estado, enfim, venha a nos dizer tudo aquilo que nós devemos ou não devemos fazer, que nos dê o aporte necessário para as nossas misérias, para as nossas dificuldades, enfim, desejamos que ele interfira de maneira absoluta em nossas vidas para termos menos problemas em tese, termos menos dificuldades, termos também menos, digamos assim, menos atitudes quanto cidadãos, em que o Estado possa nos tutelar em toda a sua esfera, em todo o seu alcance em nossas vidas particulares. Por que digo isso? Porque tudo nesse país se discute e se coloca regras. E a propósito disso, antes de eu iniciar essa questão, vou compartilhar com vocês aqui um artigo que eu achei muito, mas muito interessante. Está aí compartilhado na tela de vocês o artigo da qual eu estou mencionando, ok? Então, só para encher a tela, vamos lá, acho que está ficando cada vez melhor aí para que vocês possam enxergar. Eu espero que esteja claro. Vou aqui me ligar aqui no Facebook, o pessoal vai me reportando se é possível nós lermos esse artigo, não é? De um escritor muito famoso que recentemente nos deixou, e foi o último artigo que ele escreveu para um grande jornal de grande circulação. Nem sei se eu vou ter problemas no futuro disso, né? Essa coisa de direito autoral e tal, divulgação, mas creio que eles não vão querer me incomodar, até porque é uma profunda verdade sociológica o que eu vou ler aqui, o que nós vamos ler aqui, né? E assim nós vamos poder aí compartilhar esse pensamento que vai refletir um pouco. Vocês vão entender, pode parecer bobagem, mas vocês vão entender
ao final dessa leitura breve, que é curto o artigo, ok? Vocês vão entender ao final, explicarei eu o porquê da leitura desse artigo. O uso do papel higiênico, o nome do artigo. O título acima é meio enganoso, porque não posso considerar-me uma autoridade no uso do papel higiênico. Nem o leitor encontrará aqui alguma dica imperdível sobre o assunto, mas é que estive pensando nos tempos que vivemos e me ocorreu que, dentro em breve, vou acompanhar aqui, acho que é até interessante, dentro em breve, por iniciativa do executivo ou de algum legislador, podemos esperar que sejam baixadas normas para, em banheiros públicos ou domésticos, ter certeza de que estamos levando em conta não só o que é melhor para nós, mas como para a coletividade e o ambiente. Então ele começa já a fazer aí, até de maneira irônica, evidente, essa consideração, não é, dessa interferência do Estado em nossas vidas. Por exemplo, imagino que a escolha da posição do rolo do papel higiênico pode ser regulamentada. Depois que um estudo científico comprovar que, se a saída do papel for pelo lado de cima, haverá um desperdício geral de 3,28%, com a consequência de que mais lixo será gerado e mais árvores serão derrubadas para fazer mais papel. E a maneira certa de passar o papel higiênico também precisa ter suas regras, notadamente no caso das damas, segundo aprendi outro dia num programa de TV. Tudo simples, como em todas as medidas que agora vivem tomando, para nos proteger dos muitos perigos que nos rondam, inclusive nossos próprios hábitos e preferências pessoais. Nos banheiros públicos, como os dos aeroportos e rodoviárias, instalarão câmeras de monitoramento com aplicação de multas imediatas aos infratores. Nos banheiros domésticos, enquanto não passa no Congresso um projeto obrigando todo mundo a instalar uma câmara por banheiro, as recém-criadas brigadas sanitárias, milhares de novos empregos em todo o Brasil, é uma boa desculpa, né? Digo eu agora, farão uma fiscalização por escolha aleatória. Nos casos de reincidência em delitos, como esfregada ilegal, colocação imprópria do rolo e usos não autorizados, tais como assoar o nariz ou enrolar um pedacinho para limpar o ouvido, os culpados serão encaminhados para um curso de educação sanitária. Nova reincidência, aí paciência, só cadeia mesmo. Olha como o escritor está aqui já, vai acabar, é rapidinho. Agora, me contam que, não sei se em algum estado ou país todo, estão planejando proibir que os fabricantes de gulodices para crianças ofereçam brinquedinhos de brinde. Porque isso estimula o consumo de várias substâncias pouco sadias e pode levar à obesidade, diabetes e muitos outros males. Diz ele, justíssimo, mas veja um defeito. Por que os brasileiros adultos ficam excluídos dessa proteção? O certo será para quem, insensata e desorientadamente, quiser comprar e consumir alimentos industrializados, apresentar atestado médico do SUS, comprovando que não se trata de diabético ou hipertense, e não tem taxas de colesterol altas. O mesmo aconteceria com restaurantes, botecos e similares. Depois de algum debate, em que alguns radicais terão proposto o cardápio único nacional, a lei estabelecerá que, em todos os menus, constem em letras vermelhas e destacadas as necessárias advertências quanto a possíveis efeitos deletérios dos ingredientes, bem como fotos coloridas de gente passando mal depois de exagerar em comidas excessivamente calóricas ou bebidas indigestas. O que nós fazemos nesse terreno é um absurdo. E se o Estado não nos tomar providências, não sei onde vamos parar.
Ainda é cedo para avaliar a chamada lei da palmada. Essa é bem recente, né, pessoal? Vamos lá. Mas tenho certeza de que, protegendo as nossas crianças, ela se tornará um exemplo para o mundo. Pelo que eu sei, se o pai der umas palmadas no filho, pode ser denunciado à polícia e até preso. Mas antes disso, é intimado a fazer uma consulta ou tratamento psicológico. Se ainda assim persistir em seu comportamento delituoso, não só vai preso mesmo, como a criança é entregue aos cuidados de uma instituição que cuidará dela exemplarmente, livre de um pai cruel e de uma mãe cúmplice. Pai na cadeia e mãe proibida de vê-la, educada por profissionais especializados e dedicados. A criança crescerá para tornar-se um cidadão modelo. E a lei certamente se aperfeiçoará com a prática, tornando-se mais abrangente. Para citar uma circunstância em que o aperfeiçoamento é indispensável, lembremos que a tortura física, seja lá em que hedionda forma, chinelada, cascudo, beliscão, puxão de orelha, quiçá um piparote, muitas vezes não é tão séria quanto a tortura psicológica. Que terríveis sensações não terá a criança ao ver o pai de cara amarrada ou irritado? E os pais discutindo e até brigando? O egoísmo dos pais, prejudicando a criança dessa maneira desumana, tem que ser coibido. Nada de aborrecimentos ou brigas em casa. A criança não tem nada a ver com os problemas dos adultos. Polícia neles. Pessoal, aqui só uma interrupção breve. Veja, é uma ironia do autor fazendo alusão desse controle do Estado, que adentra em determinados pontos particulares absolutamente discutíveis. Ok? Então, não é que isso acontece. Isso aqui é uma reflexão dele. Vamos lá. Sei que essa descrição do funcionamento da lei da palmada é exagerada, diz ele aqui, o próprio autor. E o que inventei aí não deve ocorrer na prática. Mas aí vem, né, agora a reflexão do autor, que eu faço questão de parar e pedir a todos vocês que prestem muita atenção nisso, que é muito interessante. Mas é seu resultado lógico e faz parte do espírito desmiolado, arrogante, pretensioso, inconsequente, desrespeitoso, irresponsável e ignorante com que esse tipo de coisa vem prosperando entre nós. Com gente estabelecendo regras para o que nos permite ver nos balcões das farmácias, policiando o que dizemos em voz alta ou publicamos e podendo punir até uma risada que alguém considere hostil ou desrespeitosa para com alguma categoria social. Não parece estar longe o dia em que a maioria das piadas será clandestina, e quem contar piadas vai virar uma espécie de conspirador, reunido com amigos pelos cantos e suspeitando de estranhos. Temos que ser protegidos até da leitura desavisada de livros. Cada livro será acompanhado de um texto especial, uma espécie de bula, que dirá o que devemos gostar e do que devemos discordar, e como o livro deverá ser comentado na perspectiva adequada, para não mencionar as ocasiões em que precisará ser reescrito, a fim de garantir o indispensável acesso de pessoas de vocabulário neandertaloide. Por enquanto, não baixaram normas para os relacionamentos sexuais, mas é prudente verificar se o que vocês andam aprontando está correto e não resultará na cassação de seus direitos de cama. Precatem-se. Quem escreveu isso foi o nosso saudoso Ubaldo, João Ubaldo, ok, pessoal? Foi o último artigo que ele escreveu para o jornal, o Globo, de grande circulação. Estou aqui não é apenas compartilhando esse conteúdo, que eu achei muito interessante sob o ponto de vista da nossa realidade social do Brasil.
onde existe um movimento claro de aparelhamento de Estado e das instituições, em que tudo querem controlar, não é? Querem tudo dizer para nós como devemos fazer. E é assim que se começa. Já começaram e já controlam os conteúdos das escolas, como sempre foi, mas estão avançando com vários kits que tentaram no passado, tentaram impor para a sociedade em determinado momento como que nós devemos pensar, agir e aprender. Formar uma geração, pela manipulação desses conteúdos, uma sociedade jovem, simpática, não é? Através de determinadas questões aí, inclusive, houve kits, informações, livros distribuídos, em que tratavam condenados do mensalão, que estão hoje na papuda, cumprindo pena, como heróis da nação. Isso é fato. É só pesquisar um pouco mais. Eu não sou contra a alternância do poder. A meu juízo, ela é salutar. Não quer dizer que eu esteja aqui defendendo o partido A ou B. Agora, a alternância é necessária. Então, nesse sentido, nós precisamos, a meu juízo, interromper, eventualmente, após algum tempo, a entrega do poder nas mãos de determinadas pessoas em que você claramente identifica, não é, que há uma, digamos assim, um projeto de poder para se perpetuar nele, não é? Com tantas coisas acontecendo. Mas agora, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o resultado de eleições. A nossa sociedade hoje, ela é manipulada e direcionada nesse sentido, da tutela absoluta do Estado. E é nisso que agora eu falo aos divulgadores da Telex Free. Mesmo aqueles que hoje estão contra a empresa, que foi um empreendimento do Ministério Público, colocar as pessoas contra a empresa, e eles conseguiram em uma certa escala. Não falo daqueles limitados, aquelas pessoas de má fé, em que entram em outras empresas e passam a falar mal da Telex Free, né, pelo fato de estar em outra empresa, para tentar puxar pessoas para os seus negócios, seus empreendimentos atuais. Esses são pueris e infantis, a meu juízo profissional. Não é? Eles apenas têm uma postura superficial, ininteligente, não é? Porque se utilizam de uma ferramenta perniciosa, que é falar mal e cuspir no prato que já comeu. Então vá para o seu outro negócio, mas não há necessidade de falar mal daquele anterior. Não é para ter sucesso no seu próximo. Então está preocupado muito mais com os defeitos daquilo que ele fez anteriormente do que propriamente com a qualidade daquilo que ele faz hoje, porque não as tem. E não resta outra opção, né, pela falta de argumentos e inteligência, para divulgar o seu próprio empreendimento atual. Então, como ele não tem essa argumentação, ele foca em falar mal da empresa anterior para encontrar seus pares. E, infelizmente, os encontra, tem aos montes. Pois bem, eu vejo aí um reflexo dessas eleições. O desejo desenfreado de nós sermos tutelados pelo Estado, não é verdade? O desejo desenfreado que nós temos de querer que o Estado nos controle, que o Estado nos diga exatamente aquilo que devemos ou não fazer. E isso é muito triste, porque eu vi viradas eleitorais espalhadas pelo Brasil que foram surpreendentes, como no caso da Bahia. Como os casos, por exemplo, que você observa, se você for ver o resultado das eleições no Piauí, por exemplo, que é o país, é o estado mais pobre, e é onde o Bolsa Família tem a maior penetração. Então, infelizmente ainda não conseguimos reverter isso, não é? Então as pessoas votaram com essa consciência, aspas, social, de benesses sociais. Não foram todos, é óbvio. Existem aqueles simpatizantes, e isso é respeitável, não estou contra quem votou nesse ou naquele partido, não se trata disso. É necessário que se confie e cada um tem as suas razões para justificar o seu voto. Não estou aqui a querer dizer em quem você ou
Quem quer que me assista deva votar, em absoluto. Mas é principalmente para os divulgadores, que não tiveram comprometimento nenhum com a sua própria causa. Revela que preferem a tutela do Estado do que propriamente promover uma mudança e uma oportunidade que nós pudéssemos ter de mudar politicamente a nossa realidade. Porque por mais que muitos bradem, eu quero o meu dinheiro de volta, porque está preso e tal, uma via poderosa seria justamente a via da mudança pelo voto nos candidatos que se propuseram a trabalhar em prol dessa regulamentação. Então, observa-se que não é esse o desejo. Não é o desejo das pessoas que desenvolvem marketing de rede, então, é daí que se conclui o desenvolvimento, o resultado pífio nas eleições. Então, falarei disso na sexta-feira, na próxima transmissão, ok? Então, essa pequena entrada, digamos assim, foi para ilustrar o resultado sob um ponto de vista bem genérico da eleição. Ainda quanto sociedade, precisamos ter mais, digamos assim, união, faltou união aos divulgadores, faltou comprometimento, faltou realmente o desejo de mudar a sua realidade. E pior, essa dificuldade não cai somente sobre os divulgadores da Telex Free, mas caem principalmente sobre todas as pessoas que trabalham em várias empresas de marketing de rede, até porque a Telex Free está inativa há 1 ano no Brasil. Mais de 1 ano, na verdade, não é? 21 de junho do ano passado, então já está há mais de 1 ano inativo. Então estamos absolutamente subservientes a essa decisão jurídica e a nossa única oportunidade escapou agora nessas eleições. Mas paciência, sem problema nenhum, porque uma sociedade é exatamente o reflexo dos governantes que ela elege. Se no Brasil a maioria decidir por uma administração gramscista, que seja, vamos ter que conviver com isso, e os focos de resistência terão que continuar a sua luta contra esse domínio absoluto. Por isso que alguns estados elegeram diferentes. Sempre foi assim, né? Pessoas diferentes. Agora, se mudar a lei federal, por exemplo, com a lei da mordaça, aquela lei que vai regulamentar o que a imprensa pode e não pode fazer, ou publicar, aí nós começaremos a ter influência no Brasil como um todo e seremos obrigatoriamente controlados por uma central, uma cúpula que vai dizer para os brasileiros, a exemplo do que disse esse artigo, como você deve usar o seu papel higiênico e como ele finaliza, muito cuidado. Vamos ver aqui a finalização, eu vou ler aqui. Por enquanto, deixa eu mudar aqui, né? Porque, por enquanto, não baixaram normas para os relacionamentos sexuais, mas é prudente verificar se o que vocês andam aprontando está correto e não resultará na cassação dos seus direitos de cama. Precatem-se. Vamos torcer para que esse dia nunca chegue. Pois bem, vamos lá ao que interessa. Eu vou passar aqui novamente, como já fiz no passado, as instruções para o acesso ao Tribunal de Justiça do Acre, e que você possa ter a sua autonomia em verificar, em averiguar como que está a situação do processo no Acre, sem depender de ninguém, ok? Não precisa conhecer ninguém, não. Basta você acessar e terá aí a possibilidade de verificar pelos seus próprios olhos. Vamos lá. Então, a primeira coisa, vocês vão abrir o site do Tribunal de Justiça do Acre, ok? Então, está aqui, o Tribunal de Justiça do Acre, o endereço eletrônico está aqui, como vocês podem ver, é só copiar, www.tjac.jus.br. Então, está aqui, é digital, você vai sair nessa página. Se você olhar aqui para o seu lado direito, você está de frente para a tela, do seu lado direito tem consulta processual, você vai clicar, já estará clicado em verdade. Primeiro grau, é aqui que você vai deixar aqui o número do processo,
vai deixar a comarca do Rio Branco, Justiça Comum, e vai colocar o número do processo. Eu já tenho aqui memorizado, mas o número do processo é esse aqui, ó. Fica aqui registrado em vídeo. 0800-224, tracinho 44, 2013, 801001. Ao clicar aqui, você será remetido, ó, eu já fiz isso, tá, pessoal? Então, portanto, você vai ser remetido aqui, ó, a essa tela aqui, ok? A essa tela. E aí, você verá a tela exatamente dessa forma. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam ter. Então, você tem aqui os dados do processo, eu já expliquei isso, repito em um determinado vídeo, em determinada transmissão, estou repetindo novamente. Então, aqui você terá as partes do processo, os dados do processo, ok? O processo, ele é digital. Se você quiser acessar os autos, não é possível, porque se você clicar aqui, vai pedir uma senha. Como nós não somos partes do processo, nem eu e nem você que me assista, a não ser que você seja advogado, ou um dos autores, ou réu, enfim, não importa. Se não for isso, você não conseguirá acessar. Se você não for nenhuma dessas entidades, digamos assim, você não conseguirá acessar os autos, os documentos, ok? Agora, por quê? Porque o processo, ele corre aqui, ó, segredo de justiça, pela existência de documentos fiscais e financeiros que a justiça não autorizou o acesso para o público em geral, ok? É direito das pessoas. E aí aqui tem as partes do processo, Ministério Público do Acre, os nomes dos promotores e a promotora estrela, não é, que a gente sempre fala que cuida do caso, né, que está o tempo todo, né, sendo assistida por essas outras figuras, ok? Aí vem o réu, que aqui YCL, por isso que aparecem as iniciais, porque é segredo de justiça, mas todo mundo sabe que é Impactos Comercial Limitada, na verdade já é SA, mas que quando deram a entrada era limitada. E aqui o perito, Ernst Young, não é? E é uma empresa, como vocês sabem, de assessoria, uma coisa aqui, CIA, não interessa. E aí tem os representantes, os advogados da Ernst Young, que para qualquer pedido eles precisam fazê-lo por meio de advogados. Então está aqui Ernst Young, que é uma parte, ok? Que pouco importa, é um interessado e tal, não vou entrar nesse mérito agora. Pois bem, aí temos as movimentações, aqui exibindo as 5 últimas. Só que nós queremos, aí tem as petições diversas, os incidentes, tá, pouco importa. O que interessa para nós é isso aqui, pessoal. Então, listar todas as movimentações, ok? Então, nós temos todas as movimentações aqui, ó. Tudo o que aconteceu no processo, observa, ele começa de cima, evidentemente que as mais recentes estão aqui no topo, e as mais antigas estão aqui, ó, 2014, eu estou rodando rapidamente, só para que vocês tenham uma ideia do número de movimentações, olha só, 28/6, ó, processo distribuído por sorteio, foi quando foi dada entrada nesse processo, não é? Que é o processo de ação civil pública, né? Não é aquele que bloqueou a empresa, que bloqueou a empresa é uma ação, não é? Que é chamada de ação, é uma ação inicial, vamos chamar assim no linguajar comum, não é? É uma ação inicial, não é preparatória, esse é o nome técnico, ação preparatória, mas enfim, é uma ação inicial que pediu tão somente o bloqueio da empresa para que pudesse ser impetrada, distribuída posteriormente essa ação, que é a ação civil pública, que essa visa não só bloquear a empresa, ela visa extinguir a empresa, ganhar a causa e acabar com ela, ok? Essa é a discussão. Pois bem, aí concluso para a decisão interlocutória, e não sei o quê, e por aí vai. Várias questões, todas aquelas decisões anteriores que eu já passei, isso não importa para nós. O meu objetivo aqui é outro, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, teve uma publicação no dia 2/10, isso que nos interessa, tá aqui, ó, dia 2/10. Mas essa publicação, ela remete a uma publicação anterior que eu já falei aqui, que é uma publicação, pessoal, agora vem a parte importante desse caso. É uma publicação em que é falado sobre a questão da juntada dos documentos da SEC. Lembra-se que o Ministério Público pegou um tradutor lá de algum lugar, ninguém sabe de onde veio, né? Pelo menos
não publicamente a gente não sabe se o cara é brasileiro, se o cara não é, enfim, uma série de coisas que surgiram, né? Aquelas assinaturas malucas, que pareciam assinaturas evidentemente falsificadas, não é? E eu acho que a empresa tem que, na minha humilde opinião, tem que ir para cima daquilo e descobrir a verdade, não é? Sobre aquele caso, para ver o quanto o Ministério Público, não é? Digamos, prevaricou, cometeu algum tipo de crime, alguma coisa de falsidade ideológica, alguma coisa aconteceu lá, alguma coisa teve nesse sentido, porque não é possível algo daquela magnitude. Então, esperamos ardentemente que a empresa tome todas, e eu sei que a empresa vai tomar, é apenas uma retórica que eu estou utilizando aqui, ok? Então, eu sei que a empresa vai tomar as atitudes cabíveis, né, legais, para que possa dar um jeito nessa situação, ok? Não é? Então, isso para nós aqui pouco importa, isso é é, um trabalho que deve ser desenvolvido pela empresa, pelo seu corpo jurídico. Apenas uma retórica que estou me utilizando. Pois bem, então está aqui a publicação. Mas antes de chegarmos nessa publicação, eu quero falar da publicação, e eu já pesquisei, ok? Do dia 1/8. Deixa eu ver se eu estou com a tela correta com vocês aqui. Eu acredito que sim. Sim, está a tela correta. É a publicação que tem aqui, pessoal. Eu já pesquisei, e essa publicação do dia 1/8, olha bem aqui embaixo, ó, 31/7, tá aqui, ó, 1/8, tá vendo aqui, ó, publicado, ó. Opa, deixa eu começar de lá para cá, você não seleciona, ó, tá aqui, ó, publicado. Essa publicação é de suma importância, porque essa publicação eu levantei e fui olhando todas as publicações, porque eu não me recordava onde ela estava, ela que versa, ela que fala, ela que descreve, ela que descriciona, enfim, que diz a respeito dessa juntada de documentos da SEC, não é? Em que o Ministério Público se utilizou daqueles documentos de acusação do SEC. Inclusive, o Carlos Costa fez um vídeo a respeito, mostrando a questão das assinaturas e tudo mais. Então, está aqui, dia 1/8. Então, deixe-me ver. Essa é a publicação do dia 1/8, tá certo? Então, o que diz essa publicação? E é o que nos interessa. Eu já pesquisei, e eu vou fazer o seguinte, vou demonstrar para vocês como é que vocês chegam nessa publicação, ok, pessoal? Como é que vocês chegam nessa publicação? Vamos lá. Vou abrir aqui. Deixa eu fechar essa daqui. Vamos lá. Vocês, no site do Poder Judiciário do Estado do Acre, do Tribunal de Justiça, como vocês estão vendo, tá? Vocês viram aqui escrito, ó, em consultas. Observem que aqui, ó, tem, ao passar o mouse aqui, abre várias opções. E aí tem aqui, ó, Diário da Justiça. É aqui que você vai clicar. E vai abrir essa outra página aqui, que vocês provavelmente já estão visualizando na tela compartilhada. E aí, meu amigo, você clica em edições. Evidente que aqui sempre abre no mais recente, o ano 2014 e o mês de outubro. Eu disse que está em agosto, então eu vou para o mês de agosto. E a publicação é do dia 1º de agosto. Está aqui, ó, 1º de agosto. E eu vou clicar aqui. Evidentemente, após isso, abre tudo, todas as, digamos assim, as varas lá do Acre, tá certo? Então tem as varas da Comarca do Rio Branco, vara da violência doméstica e familiar contra a mulher, vara criminais, a comarca de Epitaciolândia, que mais? Senador Guiomar, Sena Madureira, Acrelândia, Bujari, são os locais onde existem fóruns, né? Existem fóruns. Ó, comarca de Feijó, deve ser o nome de um lugar. Mâncio Lima, com certeza existem locais, Manuel Urbano Criminal, Plácido de Castro, aqui é a natureza, né? O juizado civil, civil, criminal, civil, e por aí vai. Fazenda pública, não é? Mas o que nos interessa, e é onde tramita o nosso processo, o processo da Impactos, é na comarca de Rio Branco, na capital, ok? Na segunda vara civil. Então, nós vamos clicar aqui. Já fizemos a opção pelo dia, e agora vamos ver naquele dia o que mandou publicar a juíza de direito Thaís de Oliveira Calil.
tá certo? Que tem o nome da escrivã. E como que eu faço para achar o que eu preciso? Se você estiver usando o Google Chrome, aperte a tecla se estiver no Windows, tá certo? Porque no Mac o controle é diferente, eu uso o Mac, mas eu vou dar a instrução para o Windows aqui. Então você vai digitar, segurar a tecla Ctrl e apertar o F, que vem de find em inglês, é para encontrar um determinado termo. E aí eu sugiro que você sempre digite Dani, D-A-N-N-Y. Observem aqui, ó, eu já fui direto, aí aparece, tem uma ocorrência. Está aqui, ó, Dani Fabrício Cabral. Por que eu falo do Dani? Porque ele é um dos advogados, né? Você pode colocar o nome do Dr. Horst, não é? Se você colocar impactos, às vezes não aparece esse nome. Hoje está aparecendo, tá? Mas às vezes não aparece. Se você coloca um YC, aí aparece, tá? Então vou fazer novamente outra busca. Vamos lá. Vamos sair daqui, vamos no começo, Ctrl F, olha só. Ao invés de Dani, eu vou colocar Y ponto. Pronto. Tá certo? Porque Y tem um monte nisso daqui. Tá? Agora, Y ponto geralmente vai direto à ocorrência 1 de 1. Veja, estamos no mesmo local. O que é importante ressaltar aqui, nessa publicação do dia 1 de agosto, repito, 1 de agosto, é que essa publicação, no seu item 2, é isso que nos interessa. Observem aqui, ó, item 2, porque o item 1 fala sobre penhora que foi feito em Cariacica, no Espírito Santo. Então isso não nos interessa nesse momento. O que nos interessa é isso daqui, ó, o item 2. Deixa eu ver até onde eles vão aqui. O item 2. Bom, vamos ler o começo. Ó. Nas páginas 9.000, guardem esse número, pessoal. 9.951 a 9981, o autor, quem é o autor, pessoal? O autor é o Ministério Público do Acre. Requereu a juntada de denúncia apresentada pela Comissão de Seguros e Câmbios, SEC. Isso é onde? Junto à Corte dos Estados Unidos da América. Então, nesse momento, nessas páginas, prestem atenção nas páginas. 9.951 a 9.981. O autor requereu a juntada de denúncia apresentada pela SEC junto à Corte nos Estados Unidos da América. Isso aqui é importante, pessoal, só esse detalhe. Aí ela vem aplicando, aí a empresa tentou impugnar. E a juíza, como todos sabem, não autorizou, disse que não tinha que tirar esses documentos daí. Tá? E aí, olha só o que pediu o réu. Quem é o réu, pessoal? Ou os réus? Todos. Vanzeler, Impactos, Vanzeler, Carlos Costa, enfim, através dos advogados. Então, veja, páginas 9.951, e nas páginas 10.028 a 10.056 do processo, os réus insurgiram-se contra a juntada de referido documento aos autos. Por quê? Porque eles alegam que se refere a uma empresa que não é parte no processo e que não é caso da aplicação da regra de um determinado artigo, pouco importa isso para nós agora, o juridiquês. Por isso, solicitaram o desentranhamento. Vou traduzir aqui para o leigo comum o que é desentranhamento. Fazer desentranhamento em um processo é retirada de documentos, de petições, e devolvida à sua origem, àquela pessoa que os colocou. Isso é desentranhar. Se você juntar, por exemplo, um documento original dentro de determinado processo, ao final você pode pedir o desentranhamento daqueles documentos originais. O que é desentranhar? É tirar do processo. E, às vezes, tira-se cópia. O juiz fala, eu autorizo o desentranhamento e a entrega desses originais a quem o solicita, né, de direito, mas que se tirem cópias e deixem a cópia dentro do processo. E são cópias autenticadas pelo próprio Tribunal de Justiça. Ok? Mas aqui, eles solicitaram isso que é desentranhar, desentranhamento. Solicitar o desentranhamento dos autos, ou seja, para tirar fora. Os réus ainda impugnaram o documento. Olha que importante isso, ó, afirmando que o tradutor nomeado pela Junta Comercial do Acre não é brasileiro, que o documento é mera inicial e não uma sentença. É verdade.
Ou seja, esse documento é a inicial da SEC, não é prova, não é sentença, nem condenação. Aí vem aqui, ó, o que importa para nós agora nesse momento, pessoal. Além de não haver sido demonstrada a legalização consular do mesmo. O que é isso, pessoal? Explico eu. Eu já fiz, em algumas oportunidades, legalização de documentos de brasileiros que solicitaram lá em Londres, né, no Reino Unido, eles precisavam de documentos do Brasil, já que eles são brasileiros, ok? Que fossem reconhecidos como legítimos, não é? Pelo consulado italiano no Brasil, porque eu fazia isso para pessoas que queriam a nacionalidade, a naturalidade italiana, a cidadania italiana, ok? Então eles queriam a cidadania. Só que o consulado faz, para conceder essa cidadania, faz algumas exigências. E precisa dessa legalização consular. E como que isso se dá, nesse caso do que eu exercia? Eu tinha que contratar, aí vem aqui, ó, um tradutor, ok? Esse tradutor, ele tinha que estar, não necessariamente, mas com algumas condições, ok? Ele tinha que ser um tradutor juramentado, reconhecido e cadastrado na junta comercial, ou cadastrado no próprio consulado, reconhecido pelo consulado. No meu caso, italiano. Então, o documento, para ser aceita uma tradução, ele precisa de determinados protocolos, ok? E, nesse caso em tela, não foi feita essa formalidade. Não foi demonstrada a legalização consular desses documentos, tá certo? Ou seja, dessa tradução. Precisa, sim, ser reconhecida a tradução legalmente, ok? Ela é necessária. Então, quer dizer o quê? Vamos lá. Quer dizer o que isso? Que isso era um ponto fraco do documento. Ele não tinha legalidade. Esse documento, digamos, sob o ponto de vista formal, por ser uma tradução, ele não cumpriu com as formalidades básicas obrigatórias da legislação legal para que ele pudesse ser aceito por um tribunal. E foi assim que a empresa, em um dos seus argumentos, combateu. Ok? O resto aqui, para a gente, pouco importa. Tem um monte de coisa aqui que a juíza considera e que ela negou para a empresa que se tirasse esse documento. Tanto diz ela aqui, ó, compete ao autor, contudo, demonstrar a legalização consular do documento. Tá certo? Olha o que está escrito aqui, como é importante isso. A empresa questionou a legalização, mas não comprovou a legalização consular do documento. Quem que não comprovou? O autor. Quem é o autor mesmo, pessoal? Ministério Público do Acre. Então, olha só, compete ao autor, contudo, demonstrar a legalização consular do documento em razão de sua origem o quê, pessoal? Estrangeira. Para o que conceda o prazo de 10 dias. Porque, se não comprovar, ó, tô aqui, ó, separei, ó. Compete ao autor, contudo, demonstrar a legalização consular do documento em razão de sua origem estrangeira. Não veio da SEC? Não veio de um tribunal nos Estados Unidos? É isso que eles alegam, para que conceda o prazo de 10 dias. Tá certo? E aí, ela deixou isso daqui, ó, para que o Ministério Público fizesse alguma coisa. Ou seja, comprovasse a legalização consular do documento. Pois bem, e o que aconteceu, pessoal? Saiu uma publicação, veja, após, digamos, a intimação dessa publicação que foi feita ao Ministério Público lá no Acre,
Repito, o Ministério Público só pode ser, correr prazo para o Ministério Público quando é dado, quando ele é notificado, quando ele é oficiado, quando ele é certificado pessoalmente. Aí o prazo começa a fluir, tá? Para que ele possa, o Ministério Público, fruir desse prazo e assim preparar alguma defesa, algum argumento contraditório àquilo que a juíza está pedindo. Então veja, documentos da SEC juntados originais com tradutor, mequetrefe, ok? E aí, a juíza disse, compete ao autor, contudo, demonstrar a legalização consular do documento em razão da sua origem estrangeira, como vocês estão vendo na tela. Porque a empresa sabe da legislação e foi lá e contestou, baseado também nesse argumento, ok? Pois bem, saiu uma publicação. Quando saiu essa publicação? Vamos voltar aqui, portal de serviços, tá aqui. Lembra disso daqui? Volto eu aqui, pessoal. Deixa eu ver se a tela está correta. Ok, está correta. Então vamos lá. Saiu uma publicação, pessoal, vamos na última aqui, ó, no andamento mais recente. Olha aqui, pessoal, dia 2/10. É que eu estava envolvido com essa coisa de eleição, né? E estou ainda. Então, dia 2/10 aqui, ó. Tá aqui, 2/10 de 2014. Saiu uma nova publicação. Outra decisão interlocutória, mas muito importante. E aí, eu vou fazer da mesma forma, né? Eu vou demonstrar para vocês, nem vou me utilizar disso daqui mais. Deixa eu só deixar aquele antigo, aquele que eu estava utilizando, deixa eu me ver. Ok, é esse daqui. Deixa eu ver se é esse que eles falam. Isso, é aqui mesmo. Sobre a questão da SEC. Então, esse aqui eu vou manter. Eu vou fechar esse e vou fechar esse aqui, ok? E vou novamente aqui, pessoal. Consultas, para que fique memorizado. Diário de Justiça, edições. Que dia que saiu a publicação? 2 de outubro. Tá aqui, ó, pessoal. Vou clicar em 2 de outubro. Né? Não foi isso que eu vi aqui? 2 de outubro? Está aqui, ó, destacado. Pois bem, estou aqui no Diário de Justiça Online, está aqui, ó, Diário de Justiça da Justiça Eletrônica, tá certo? E vou aqui, ó, no dia 2 de outubro. Está aqui, ó, 2 de outubro. O nosso processo, o processo da empresa está correndo aonde? Na comarca de Rio Branco, segunda vara civil. Não se esqueçam disso, fundamental. Você não pode pegar em qualquer lugar. Aqui, ó, comarca do Rio Branco, segunda vara civil. Eu clico aqui, vai abrir a publicação. As publicações, melhor dizendo. Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Qual o nome da juíza? Juíza de Direito Thaís Queiroz de Oliveira Calil. Tá aqui. Então, estamos no local certo. Aí eu aperto o famoso Ctrl F. Se for no Mac, você aperta Command ou maçã, como a gente costuma dizer, F. Tá certo? E aí vai aparecer essa tela. E eu vou pesquisar o quê? Y. Ponto. E vou dar, lá, já fui direto na publicação. E é só uma ocorrência, tá vendo aqui em cima? Quer dizer que só tem uma publicação da empresa. E aí vem algo que eu achei fantástico, que me fez valer a pena fazer esse boletim extraordinário. Está escrito aqui, ó. O item 1, essa publicação saiu, olha só, o item 1 saiu considerando o teor da petição de páginas 10.813, desconsidera o requerimento formulado pelos réus na página 10.473. E o que diz isso? Eu sei lá, pessoal, não tenho o menor conhecimento do teor dessas petições, desses conteúdos, então vou deixar quieto. Não tem nem como saber. Item 2. As considerações apresentadas pelos réus nas páginas 10.500 e 502 serão apreciadas após a intimação do autor acerca do último conteúdo disponibilizado até coisa interna, tá vendo, pessoal? Então, aqui também não nos diz nada. O que nos interessa é o item 3. É o item 3. Vamos lá. O autor, quem é o autor mesmo? Ministério Público. Não apresentou contrarrazões, não é isso que é o mais importante, não, ao recurso de agravo retido, que a empresa impetrou. Ainda assim, e a despeito dos argumentos aventados no recurso de agravo, mantém a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Ou seja, o Ministério Público nem precisou se defender, né, desse agravo retido, que eu já expliquei o que era isso, uma outra oportunidade, e mesmo assim a juíza não reformou. Aí alguém pode falar, ué, mas não é obrigatório as contrarrazões? Não, não são obrigatórias as contrarrazões. Não são obrigatórias. Não existe revelia nesse caso, tá? Então, é de outra forma. Então, apresenta as contrarrazões, o Ministério Público falou, já está bem fundamentada, não vou ficar debatendo isso daqui. E aí, ela manteve. Não é isso que nos interessa. Vamos lá. O que nos interessa. Vamos aqui, como não houve insurgência, isso pouco importa. Manifestação, também pouco importa, das páginas tais. Vamos lá. O que nos interessa aqui, pessoal, é o item 8, ok? O item 8. Vamos lá. Considerando, isso é importante, hein, gente, o teor da certidão de páginas 10.804. O que diz essa certidão? Eu já imagino que seja. Porque pelo futuro que vai se revelar aqui, ó. Considerando o teor da certidão de página, da página 10.804, e tendo em vista que o autor não demonstrou a legalização consular dos documentos juntados nas páginas, olha aqui, pessoal, 9.951, 9.998, aqui fala em 98. Vamos voltar ao outro? Que páginas que era? 9.951 a 9.981. Lá eles falam 9.998, pouco importa. Mas começa onde? Na 9.951. Então, volto eu aqui, ó. Considerando o teor da certidão tal, e tendo que deve certificar que correu o prazo, ele correu em albis, ou seja, correu em branco, o Ministério Público não fez nada. Em albis, é o termo juridiquês. Sem que nenhuma das partes se manifestasse, no caso, em albis para o Ministério Público. O Ministério Público não se manifestou e provavelmente nem tentou demonstrar a legalização consular dos documentos juntados. Ok? O que disse a juíza? Determino o desentranhamento, já expliquei o que é isso aqui, dos mesmos dos autos, através da ferramenta tornar sem efeito. Quer dizer o quê? Que não vale mais nada os documentos da SEC. Não serão considerados no julgamento dessa ação. Tá certo? Então, qual é a ferramenta que eles vão utilizar? Tornar sem efeito. Eles vão bater um carimbo lá e não vale mais nada aquilo lá. Ok, pessoal? Por que isso é importante? Porque demonstra claramente que o Ministério Público está se utilizando de tudo que for possível para condenar a empresa, inclusive de meio escusos. Vocês acham realmente que o Ministério Público deixou isso correr em albis sem fazer nenhum esforço? Em razão de quê? Porque eles estão conscientes da bobagem que fizeram. Por que eles não demonstraram a legalização consular? Porque são amadores. Porque colocaram um documento traduzido sem as devidas formalidades atendidas, com perdão. Peço desculpa a esses juristas lá do Ministério Público, mas foi amador. Isso está mais do que patente para qualquer profissional do direito. Ao juntar um documento traduzido, ele tem formalidades a serem cumpridas. E as formalidades que foram cumpridas são patéticas, né? Sob o ponto de vista de última hora, no mesmo dia, pegar 4 assinaturas diferentes, ali tem crime. A empresa precisa ir a fundo. Repito, eu sei que eles vão, é retórica minha. Não estou criticando a empresa, não. Nem os advogados. Eu sei que eles vão fazer isso, mas é uma retórica que eu quero utilizar. A empresa não pode dar moleza. É isso que eu quero dizer. Porque eles cometeram um tipo de ilegalidade muito profunda, muito séria, gente. É o mesmo que tentar manipular prova, fabricar provas. Ainda que isso possa ser apenas um item superficial, ainda que isso possa ter um peso superficial na decisão final, representa, mais do que isso, o desvendamento, não é? Vir à luz do dia
como que o Ministério Público trabalha para tentar condenar a empresa. É um jogo de vale tudo. E o jurídico, o judiciário, melhor dizendo, e o jurídico da empresa também não podem aceitar esse tipo de coisa. Porque senão, em que país nós estamos? Isso aqui é um Estado de direito? Ou nós vamos agora volta às eleições, ou nós vamos ser subservientes a esse aparelhamento, que está descarado. E para provar esse aparelhamento, vou falar uma coisa aqui, uma notícia que eu li essa semana que me estarreceu. Foi negado ao ministro Joaquim Barbosa o direito de voltar a advogar, por enquanto. Ok? Ele vai recorrer, é óbvio. Mas, pasmem, o presidente da seccional da OAB, onde ele tirou, lá, acho que é em Distrito Federal, negou a ele, dizendo que ele teve um comportamento assim ou assado com os advogados no julgamento da ação penal 470, se não me falha a memória, a AP 470, vamos colocar aqui, vocês estão acompanhando aí, AP 470, tá aqui, ó, para provar que não é real, mensalão em migalhas, tá aqui, ó, tá certo? Volto eu aqui. Opa, não é aqui que eu estava aqui. Então, o julgamento da ação penal 470, esse porque ele confrontou advogados, não é? Fez prevalecer o pensamento dele quanto ministro do STF, como relator, determinadas posições, que podem ser questionadas, sim, sob o ponto de vista técnico. Claro que pode. Eu não sou contra isso. Se ele cometeu algum tipo de... que se denuncie, se é que é possível, afinal ele era o presidente do STF. Mas daí, vir alguém da OAB, um órgão que sempre pautou por defender os direitos, e arbitrariamente negam o direito do ministro Joaquim Barbosa voltar a advogar, para ele poder fazer os pareceres jurídicos dele e ganhar a vida, porque ele falou determinadas coisas para alguns advogados que no entendimento dele foram inescrupulosos ou de mau comportamento perante a corte, perdão. Não é verdade? Como aquele advogado que ele pediu para retirar porque queria falar. As formalidades e os poderes dos juízes são conhecidos, são absolutistas mesmo. Ora, se assim não fosse, eu não estaria aqui prestando essas informações para os senhores e senhoras, queridos amigos divulgadores e divulgadores que me assistem. Não é verdade? Eles têm poder ditatorial. Lá dentro do judiciário não existe democracia. O que existe é cumprimento de interpretação da lei conforme a visão de um juiz, ponto final. Não existe democracia, isso é uma parte da democracia. E eles são absolutistas. Simples assim. Vão e determinam, ponto final. Dentro dos limites da lei, mas o limite da lei é interpretativo. Não é verdade? Tanto que a empresa está aqui, ó. Estamos aqui falando disso. Então, pessoal, até o AB os caras aparelham. Impressionante. É impressionante. Eu já fui testemunha de coisas aqui também que eu não vou entrar nesse mérito agora. Não é? Porque pouco importa. Falo isso em particular. Ok? Então, determina o desentranhamento, vamos voltar ao nosso caso, perdão, determina o desentranhamento dos mesmos dos autos através da ferramenta tornar sem efeito. Então, é uma boa notícia, sem sombra de dúvida. Como diz meu amigo Renato Alves, toda pequena vitória deve ser comemorada. Pelo menos essa foi uma vitória da legalidade. Agora, não se iludam. O Ministério Público fez isso para tentar deixar de lado isso, sabe? Deixou correr em Alves, se sentiu complicado pela bobagem que fizeram. Aliás, bobagem amadorística, não é? E resolveram ficar quietos. Por quê? Achando que ninguém vai escarafunchar isso daí e tal. Eu espero e acredito que a empresa não vá deixar isso correr em Alves, não é? Agora, é óbvio que se a empresa for inocentada, vamos ver, vamos conversar, não é? Vamos conversar. Pois bem, pessoal. Por conseguinte, aí vem o resto da publicação. Por conseguinte, reputo prejudicados embargos de declaração e pedido de reconsideração. Por quê? Por que isso? A empresa entrou com isso, com os embargos declaratórios. Porque na decisão da juíza de manter esses documentos,
havia, certamente, pontos omissos e obscuros. E aí cabe um remédio jurídico chamado embargos declaratórios ou embargos de declaração. E, no bojo dessa mesma petição, certamente a empresa pediu a reconsideração para tirar esses documentos de lá, ok? Só que como o Ministério Público não cumpriu o prazo legal de legalizar, né, esses documentos, ok? Então, foi prejudicado os embargos, porque eles perderam sentido, porque ela já mandou arrancar os documentos. E pedido de reconsideração do que se os documentos estão sendo retirados? Quer dizer o quê? Que esses embargos declaratórios e o pedido de reconsideração feito pela empresa perdeu objeto. É assim que se fala no juridiquês. Porque o objeto central desses embargos de declaração ou declaratórios e esse pedido de reconsideração da decisão da juíza se baseava no fato desses documentos estarem nos autos. Se eles foram tirados, você não vai pedir para tirar aquilo que já foi retirado por outro motivo. Então perdeu o objeto, ok? Então é isso. Aí vem algumas outras coisas que são absolutamente desimportantes. O importante para nós é isso. Portanto, meus amigos, queridos divulgadores, vamos aguardar o dia 14 de outubro, em que a perícia deverá entregar para o juízo, onde tramita, é o prazo final. Eles podem até pedir mais, mas, sei lá, né? Deve entregar nessa data, é a data limite, que a juíza já até lembrou, né? A empresa perita diz, como eu já disse em outra transmissão, 14 de outubro, daqui 7 dias, pois já entramos no dia 7/10. Então, a perícia tem até o dia 7, até terça-feira que vem, para entregar a sua perícia. Quiçá nós possamos contar com a honestidade dessa empresa, porque a empresa prestou todas as informações, técnicos foram enviados para elucidar determinados dados, Carlos Costa explicou o funcionamento, já provou pela explicação que não é pirâmide, como eu também conseguiria fazê-lo, com maior tranquilidade. E, infelizmente, alguns amadores, né, divulgadores, inclusive, da Telex Free, não por culpa deles, por replicarem aquilo que aprenderam de maneira equivocada, alguns ainda pensam, alguns não, muitos, viu? Muitos ainda pensam que a empresa é pirâmide, porque eles não conseguem entender determinados dispositivos de remuneração da empresa. Foram mal treinados, infelizmente. Ok? Então, repito, não se resume a fórmula econômica de uma empresa com uma calculadora, de mais e menos ainda. Ok? Então, temos aí que refletir um pouco mais profundamente sobre determinadas condições, sobretudo o contrato que rege essa relação de empreendedorismo que nós tínhamos com a Impactus, que representava a Telex Free no Brasil. Então é isso. Boas notícias, considero isso muito importante, a meu juízo, porque é uma sinalização. E essa sinalização poderá se concretizar positivamente, quem sabe, através de uma perícia decente e honesta. Mas sabemos, e vou revelar aqui o que eu já disse no passado, a Ernst Young, infelizmente, é funcionária do PT. Eu sei que qualquer, como é que eu diria, qualquer teoria conspiratória possa aparecer como uma desculpa, mas isso é fato. Sempre quando existe a necessidade de consultorias, a necessidade de produção periciais, averiguações, né, nas instituições públicas onde o PT ele é, digamos assim, proprietário do mandato, eles contratam a Ernst Young. E não foi diferente lá. Uma juíza nomeou, vejam vocês, justamente a consultoria funcionária habitual do PT. Então, não sei o que dizer. Vamos ver qual será a mágica que eles vão proporcionar para dizer que a empresa é pirâmide financeira. Deve ter uma mágica. Sabe que tudo é interpretação, mas vão ter que alterar e manipular os números. E aí caberá à empresa contestar
efetivamente essa perícia, se caso isso ocorrer, ok, pessoal? Então, é isso. 14 de outubro é a data limite para a entrega dessa perícia, a não ser que haja novo pedido de prazo, o que não se revelou ainda, não foi materializado, ok? Após isso, a juíza abrirá para as duas partes se manifestarem a respeito do resultado da perícia, tá certo? Serão os memoriais finais, de posse com a perícia, de posse com a manifestação de um e de outro, a juíza finalmente vai definir a sentença. E, particularmente, entendo que talvez, tão somente talvez, isso não ocorra ainda nesse ano, porque vem o feriado forense, não é, no final do ano, como todos sabemos. Sabemos que os fóruns no Brasil devem trabalhar até o dia 17, aproximadamente, 16, 17 de dezembro. Pode ser que não haja tempo hábil para ela fazer uma sentença, que ela vai ser uma sentença monstro, né? Muito bem fundamentada, porque tudo é muito bem assim, né? Arquitetado. Basta ler a sentença que travou a empresa. Ela é primorosa, eu já disse isso no passado, tá? Primorosa, muito bem feita, o que não quer dizer que seja justa. A meu juízo, não foi justa e não é justa essa paralisação que sofremos até hoje, não é? Nessas condições. Pois bem, era isso que eu queria passar para vocês. Eu quero agradecer a todos vocês pela, pela paciência. Eu sei que é tarde, né? Mas me propus a fazer esse vídeo para tentar levar esse esclarecimento a todos vocês, para que vocês tivessem essa boa notícia já nas primeiras horas do dia 7 do 10, e daqui uma semana teremos novas novidades, eu espero, e tomara que sejam boas. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia de trabalho, um ótimo dia de luta, porque o meu dia de luta não acabou e não se encerra por aqui. Para trás das informações, baseados, essas informações sempre baseadas, melhor dizendo, em documentos, fatos e a lei em si, ok? Por isso que eu sempre procuro estudar um pouco antes, né, para poder levar informações a todos vocês. Fiquem todos com Deus e tenham todos um bom dia. Prezados amigos da internet, queridos amigos do marketing multinível, é assim que eu inicio essa transmissão de agora,
que eu trago para vocês um boletim extraordinário a respeito dos acontecimentos que tiveram no Acre há alguns dias atrás. Nesse momento vocês veem o ícone do amigo, né, e sua esposa, porque, como todos sabem, eu tenho que me utilizar aí do canal desse amigo meu para poder levar a cabo, né, as minhas transmissões, até resolver uma questão de música, não é, em que eu me utilizei no ano passado, já o Mandela, e fui, por essa utilização, bloqueado no meu canal, né, para fazer transmissões ao vivo pelo YouTube, ok? Mas eu vou reprisar novamente esse vídeo, porque eu entendo que ele seja muito interessante sobre o ponto de vista, não é, de seu conteúdo. Até, vocês devem estar ouvindo até o áudio do mesmo, ok? Então, eu tenho que demorar um pouco, porque o YouTube ele não permite que você compartilhe vídeos normalmente, ok? Então ele dá um certo trabalho, uma certa dificuldade, mas de alguma forma, eu achei alguma forma interessante aqui, mas demanda um certo empenho, uma certa dificuldade. Aí eu tenho que dividir a tela do meu Windows, voltar aqui, olha só que coisa interessante e trabalhosa, e compartilhar minha tela inteira. Então eu vou compartilhar a tela cheia, como vocês vão ver aí. Ó, estou compartilhando minha tela cheia. E aí eu tenho que começar o vídeo aqui do lado, ok? A única pessoa não teria derrubado o único cidadão não conseguiria acabar com a ditadura. O único protestante não teria feito o presidente do Egito renunciar ao seu cargo. O único editor não teria capaz de provocar um impeachment. O mundo só muda para melhor quanto mais pessoas se unem. E uma vez que a revolução acontece, tem que sejamos todos em sintonia. Todos lutando pelo mesmo ideal, no mesmo objetivo. E não importa se essa revolução vai vir através de uma hashtag ou de um slogan. Se ela irá invadir a internet ou as ruas, o que importa é que todos lutem por uma vida melhor, uma vida mais plural. Eu e você já somos mais de um querendo mudar o mundo. E quanto mais pessoas se unirem, maior a nossa chance de fazer algo fantástico. Maior a chance de vivermos um futuro melhor. Maior a chance de dar um futuro melhor aos nossos filhos. Mas essa mudança não é fácil. Você deixa de comentar só na próxima segunda. É urgente. E faz sentido que comecemos a mudar agora. Nesse momento, compartilhando cada pensamento, cada vontade. O mundo, os velhos, os jovens, as minorias, as maiorias, todas as classes e todas as religiões, uma mesma ideologia. Aqui juntos, latindo mesmo, podemos derrubar mundos, mudar o rumo de um pedaço, de um estado, de uma nação e, quem sabe, do mundo. E aí, estamos juntos? Pois é, essa é a grande pergunta, não é? Então, a propósito das eleições, né, que tivemos recentemente, ou seja, ontem, para ser mais exato, afinal não viramos ainda a data, né, tivemos a eleição recentemente. A propósito da eleição, acredito muito que esse texto traduz, de fato, aquilo que precisamos ter em mente para que nós possamos, de fato, mudar alguma coisa nesse país.